Beleza então, pessoal, vamos aqui começar falando sobre a rodada de ontem. E o primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é Sixers e Nets, né? Ontem tivemos Philadelphia 76ers encarando o Brooklyn Nets, foi o jogo que abriu a rodada de ontem. E mesmo sem Joel Embiid, mesmo sem Paul George e mesmo vivendo um momento absolutamente caótico na temporada, o Philadelphia 76ers conseguiu bater o bom Brooklyn Nets por 113-98, meus amigos. Exatamente, o Philadelphia ganhou um jogo, coisa que tem sido rara nessa temporada, tanto que foi apenas a terceira vitória dos Sixers na temporada. E foi uma boa vitória, tá? Foi uma boa vitória, foi um bom jogo dos Sixers, principalmente da dupla McCain e Maxey, né? Ontem os dois jogaram muito bem, os dois foram disparados os melhores jogadores de Filadélfia. O McCain, na minha opinião, tá? Ele vem sendo o melhor jogador dos Sixers na temporada. Eu sei que o Maxey teve um início de temporada muito forte, só que ele acabou perdendo muitos jogos, né? E em meio a essa ausência dele, o McCain surgiu, né? Ele deu ali uma desabrochada e hoje ele é talvez o grande contender ao prêmio de novato do ano. Eu sei que o Dalton Knecht tá jogando pra caralho. Hoje o meu voto talvez seria do Dalton Knecht, mas o McCain, cara, considerando o ambiente onde ele tá inserido, um ambiente de total crise, de total desespero, de total pressão, ver ele performar do jeito que tá performando nesse ambiente, mano, sei lá, velho, talvez ele, na visão mais geral, seja o favorito ao novato do ano. Na minha visão é o Dalton Knecht, tá? Só pra pontuar. Eu tô fechadaço com o Mano Knecht e não abro. Mas talvez a visão dos votantes em relação ao McCain seja uma visão dessa, do tipo, pô, mano, o Dalton Knecht talvez esteja jogando tão bem quanto. Só que o McCain, ele tá jogando muito, ele tá crescendo num ambiente que não é tão propício assim pra ele, porque é um ambiente de crise. E em momentos de crise, é difícil pra um novato, sabe, elevar o nível, é difícil pra um novato mostrar o seu basquete. A maioria dos novatos, num ambiente desse, acaba meio que dando uma escondida, acaba meio que não se desenvolvendo tão bem. O McCain não. O time tá em crise, tá tudo dando errado, desespero total, ninguém sabe que se o Embiid, quando que o Embiid vai jogar, ninguém sabe a volta do Paul George, ninguém sabe se o Big Three vai jogar junto mais de, sei lá, 40, 50% dos jogos, ninguém sabe, cargo do Nick Nurse em xeque, muita gente pedindo a demissão do Nick Nurse, mas quem vai lá, cresce, engata uma sequência absurda de jogos, e ontem, de novo, ele foi o melhor jogador dos Sixers na partida. Maxey foi muito bem, foi muito importante, mas o cara do jogo pro Sixers foi o McCain. 30 pontos, 6 rebotes, 11 de 20 no field goal, 6 de 11 no perímetro. Mano, o que esse moleque tá jogando é brincadeira. E o jogo do McCain, diferente do que muita gente projetava, inclusive eu, né? Não é um jogo que se resume somente à bola de 3. Eu achei que o McCain, principalmente nesse seu primeiro ano, ele ia ser aquele clássico catch and shooter. Ia ser basicamente um cara pra ficar aberto no perímetro, matando bola de fora. Só que o jogo dele tá sendo muito acima disso. A gente tá vendo o Jared McCain sendo um playmaker de altíssimo nível, cara. O que ele tá gerando de jogo pros seus companheiros é uma coisa impressionante. E não é só com passe que ele tá gerando o jogo. Ele tá gerando o jogo principalmente com a sua movimentação sem bola. E aí, guardadas as devidas proporções, né? Antes que fale, Luiz tá comparando ele com esse cara. Não. Mas guardadas as devidas proporções,
ele tá executando uma função parecida com a do Curry no Golden State. O Curry, ele é um dos melhores jogadores da liga, ele é um dos melhores jogadores da história, não só pelas bolas de 3, não só pelas assistências que ele distribui, mas principalmente pela forma como ele gera jogo pros outros sem estar com a bola. Eu já falei várias vezes, pra mim é incontestável que o Curry é dono do melhor off-ball da história da NBA. E o Jared McCain, de novo, guardadas as devidas proporções, tá mostrando um off-ball de altíssimo calibre. De altíssimo calibre. Tanto que eu já vi alguns analistas aí falando que o McCain tá se inspirando totalmente no Curry, né? Nessa questão do off-ball. Então, ele é um jogadorzaço, mano. Ele é um jogadorzaço. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu tinha muitas dúvidas em relação a ele. Eu não era um dos grandes entusiastas do nosso menino TikTok, né? Jared McCain, que além de tudo é um baita do influencer, né? Vive fazendo vlogzinho, o vlogzinho dele tá bombando, hein? Tá bombando nas redes, o vlog do menino, tá bombando. Baita do influencer acima de tudo, então o homem atua em várias frentes. Mas enfim, eu não era um entusiasta do Jared McCain na época do draft. Eu inclusive achava ele até meio superestimado, falando bem a real, achava ele meio superestimado. Na Summer League e na pré-temporada, assim, eu fiquei zero empolgado com o McCain. Inclusive, eu achei que talvez ele tivesse que passar um tempinho na D-League. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso aqui, mas eu achei. Eu achei, pô, esse cara ele precisa ficar um tempo na D-League, ele não tá pronto ainda. Só que, mano, eu e todo mundo que pensava isso do McCain, mano, tá pagando língua. O moleque tá se mostrando mais do que pronto pra jogar. E, repito, cara, o contexto é o que mais impressiona. Se ele tivesse fazendo isso que ele tá fazendo num time sem pressão, se ele tivesse fazendo o que tá fazendo num Washington Wizards, por exemplo, cara, eu acho que ninguém ia tá falando. Eu acho que eu estaria zero impressionado. Porque, pô, um ambiente livre de pressão, livre de competição. Beleza, o moleque joga solto, tudo bem. Agora, ele estar fazendo o que tá fazendo no Sixers, que na minha opinião hoje é o time que lida com a maior pressão na NBA, cara, é impressionante, mano. É realmente impressionante. Isso mostra que além de qualidade técnica, que é nítida que ele tem uma personalidade, ele tem um mental muito forte. Muito forte. Esse moleque, ele é bom, mano. Esse moleque é bom. Impressionante. É realmente impressionante. Ontem, pra mim, ele foi o cara da vitória do Philadelphia. Né? Ontem teve uma jogada, é que eu não vou poder mostrar aqui pra vocês, mas onde ele executa a movimentação. Eu acho que é o Cam Johnson que tá nele na marcação. Posso estar enganado, mas acho que é o Cam Johnson. Ele sai, faz a movimentação. Ele cansa totalmente o marcador dele. Ele aparece como opção, recebe o passe. E na hora que ele recebe o passe, ele já enxerga o André Drummond cortando pro lobby. Na hora. Solta, lobby do André Drummond. Essa é uma jogada. Depois olha no tape. Presta atenção nessa jogada. Acho que foi no segundo ou terceiro quarto. Essa é uma jogada que mostra essa capacidade que eu falei que ele tem de gerar jogo pros outros. Não é só... Você não gera jogo pra um companheiro seu. Eu ia falar pra um amigo seu. Um amigo seu também, né? Um companheiro de equipe pode ser o seu amigo. Mas assim, você não gera jogo pra um companheiro de equipe só passando a bola pra ele, só achando um puta passe. Não. Você gera jogo pro seu companheiro movimentando sem bola e abrindo espaço pra esse companheiro atacar. Essa movimentação que ele fez nessa jogada, ela abriu um corredor que foi explorado pelo Drummond e que ele aí teve a ação manual dele, né, a ação ativa dele de passar a bola pro Drummond. Mas talvez a grande assistência dele nessa jogada não tenha sido nem o passe, tenha sido de fato o corredor que ele abriu pro Drummond por conta dessa movimentação. Então,
pra encerrar, porque eu acho que eu já me estendi demais aqui, ele merece elogios, mas, pô, ficar 20 minutos falando dele também é brincadeira. Mas, pra encerrar, esse moleque ele é muito bom, tá? E se o Sixers ganhou ontem, e se o Sixers tem sido um time minimamente competitivo nesses últimos jogos, é por conta dele, tá? É por conta de Jared McCain. O moleque é bom, o moleque é bom. O Maxey, eu citei também, fez um jogo muito bom, tá? Depois do retorno dele bem meia boca no último jogo, ontem ele jogou bem. 26 pontos, 5 assistências, 11 de 17 nos arremessos. Foi um bom jogo do Maxey, mas pra mim o McCain foi quem roubou a cena. Pelo lado do Nets, que sofreu sua 10ª derrota, destaque vai pro Cam Johnson. Destaque vai pro Cam Johnson, e não só pelo jogo de ontem, mas pelo que ele vem jogando, né? O Cam Johnson, ele vem de uma sequência aí de ótimos jogos, né? Nos últimos 2, ele meteu 37 ontem contra a Filadélfia, com 9 bolas de 3. E contra a Charlotte, no jogo passado, foram 34 com 6 bolas de 3. Cam Johnson tá jogando muito e tem um número interessante. Antes dessa sequência de 2 jogos aí, passando dos 30 pontos, ele só tinha passado de 30 pontos 3 vezes na carreira dele. Só nesses últimos jogos ele já fez 2 jogos de 30 pontos. Então, o Cam Johnson é um cara que tá crescendo muito e tá crescendo na hora certa, né? Chegando aí trade deadline, fevereiro quase aí. É a hora dele aparecer, né? É a hora dele se valorizar pro Nets fazer aquela troquinha marota, né? Vai trocar, né? Obviamente o Cam Johnson vai ser trocado e vai ser trocado por coisa boa, porque ele tá se valorizando, tá jogando bem e é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que eu particularmente gosto e torço muito pra que ele dê certo, cara. Gosto muito desse moleque. Desde a época do Phoenix eu sou um dos grandes fãs de Cam Johnson. Mas bom, sobre Sixers e Nets era isso.